Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu convido você a se inscrever no canal e a ouvir ou assistir os outros episódios que já temos gravados, disponibilizados aqui no canal do YouTube, O Caminho do Discipulado, ou no Spotify. Também estamos no Instagram, no Facebook, no Telegram e eu convido você a acompanhar os nossos conteúdos para poder aprender mais juntos. Vai ser um prazer ter você conosco aqui acompanhando sempre os nossos conteúdos também. Hoje vamos ter um estudo especial de 1º Nef, capítulo 17, versículo 1 ao 22. Então, como de costume, eu primeiramente vou fazer a leitura desses versículos na íntegra e depois alguns comentários, breves comentários sobre esses versículos com lições que podemos tirar para aplicar em nossas vidas essas lições para que possamos melhorar o nosso caminho do discipulado, tá bom? Espero que você esteja bem aonde você estiver, que o seu dia seja muito, muito abençoado com todas as bênçãos do Pai Celestial sobre sua vida, sua família, que após ouvir esse episódio você possa ter um dia ainda melhor. Muito obrigado por fazer companhia comigo, aonde você estiver, é muito bom saber que você está comigo. Vamos iniciar agora os nossos quadros. Primeiro quadro Curiosidade e depois História de Fé. Logo após, então, vou fazer a leitura dos versículos do bloco de hoje e então vamos ter alguns comentários, tá bom? Então, seja muito bem-vindo a esse episódio e vamos aprender muito, eu tenho certeza. Muito, muito obrigado por você estar comigo. Convido você a permanecer até o final para que possamos ter um momento juntos, um momento agradável de aprendizado e que possamos nos conectar ao conhecimento que vai nos aproximar do Salvador Jesus Cristo, que vai melhorar nossas vidas, que vai trazer conforto, paz e alegria para nós e para as nossas famílias. Curiosidade. Você sabia que o Livro de Mórmon foi traduzido de um idioma chamado egípcio reformado e que esse idioma é conhecido apenas no contexto do livro? História de Fé. Essa história foi contada pelo presidente Gordon B. Hinckley na Conferência Geral de outubro de 1995 e diz o seguinte: a história de Caleb, Josué e outros espiões de Israel sempre me intrigou. Moisés conduziu os filhos de Israel pelo deserto. No segundo ano em que vagavam pelo deserto, ele escolheu um representante de cada uma das 12 tribos para procurar a terra de Canaã e fazer um relatório a respeito de seus recursos e seu povo. Caleb representava a tribo de Judá e Josué a tribo de Efraim. Os 12 entraram na terra de Canaã e descobriram que ela era fértil. Após 40 dias, trouxeram de volta com eles as primícias das uvas como evidência da produtividade da terra. Diante de Moisés, de Arão e de toda a congregação dos filhos de Israel, disseram a respeito da terra de Canaã: verdadeiramente emana leite e mel. Este é o seu fruto. 10 dos espiões, porém, foram vítimas de suas próprias dúvidas e temores. Fizeram um relatório negativo a respeito do número e da estatura dos cananitas. Eles concluíram que aquele povo é mais forte do que nós. Eles compararam-se a gafanhotos em relação aos gigantes que haviam visto na terra e foram vítimas de sua própria timidez. Josué e Caleb falaram então ao povo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas o povo estava mais propenso a acreditar nos 10 que duvidaram do que em Caleb e Josué. Foi então que o Senhor declarou que os filhos de Israel vagariam pelo deserto durante 40 anos, até que a geração daqueles que duvidavam e temeram tivessem passado. As Escrituras registram o seguinte:
Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor, mas Josué e Calebe, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Eles foram os únicos daquele grupo que sobreviveram às 4 décadas em que o povo vagou pelo deserto e que tiveram o privilégio de entrar na terra prometida, a respeito do qual haviam feito um relatório positivo. Vemos alguns entre nós que são indiferentes a respeito do futuro desta obra, que são apáticos, que falam de limitações, que demonstram temores, que passam seu tempo procurando e escrevendo sobre o que consideram fraquezas, mas que são realmente coisas sem quaisquer consequências. Com suas dúvidas a respeito do passado, não têm uma visão do futuro. Primeiro Nefe, capítulo 17, versículo 1 ao 22. E aconteceu que reiniciamos a jornada pelo deserto, e dali em diante viajamos na direção aproximada do leste, e viajamos e passamos por muitas aflições no deserto, e nossas mulheres tiveram filhos no deserto. E tão grandes foram as bênçãos do Senhor que, enquanto vivemos de carne crua no deserto, nossas mulheres tiveram bastante leite para seus filhos, e eram fortes, sim, tanto quanto os homens, e começaram a suportar as viagens sem murmurar. E assim vemos que os mandamentos de Deus devem ser cumpridos, e se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, Ele alimenta-os e fortalece-os e dá-lhes meios pelos quais poderão cumprir as coisas que lhes ordenou. Portanto, Ele nos deu os meios de sobrevivermos enquanto permanecíamos no deserto. E permanecemos no deserto pelo espaço de muitos anos, sim, 8 anos no deserto. E chegamos à terra que demos o nome de Abundância, por causa das muitas frutas e também do mel silvestre, e todas essas coisas foram preparadas pelo Senhor, a fim de que não perecêssemos. E vimos o mar, ao qual demos o nome de Irreantum, que significa muitas águas. E aconteceu que armamos nossas tendas perto da costa, e apesar de havermos sofrido muitas aflições e dificuldades, sim tantas que não podemos escrevê-las todas, ficamos imensamente contentes quando chegamos à costa, e demos ao lugar o nome de Abundância, devido às suas muitas frutas. E aconteceu que depois de estar em Nefe pelo espaço de muitos dias na terra de abundância, ouvi a voz do Senhor dizendo: levanta-te e vai à montanha. E aconteceu que me levantei e subi a montanha e clamei ao Senhor. E aconteceu que o Senhor me falou dizendo: tu construirás um navio, da maneira que eu te mostrarei, a fim de que leve o teu povo através destas águas. E eu disse: Senhor, aonde irei a fim de encontrar minério para fundir e fazer ferramentas com o fito de construir o navio do modo que tu mostraste? E aconteceu que o Senhor me disse onde eu encontraria minério para fazer as ferramentas. E aconteceu que eu, Nefe, fiz um fole de peles de animais para avivar o fogo. E depois de haver feito o fole para avivar o fogo, bati 2 pedras uma contra a outra para fazer o fogo. Pois até então o Senhor não nos havia permitido fazer muito fogo enquanto viajávamos pelo deserto. Pois disse: farei com que vossos alimentos se tornem saborosos, para que não vos seja preciso cozinhá-los. E serei também vossa luz no deserto, e prepararei o caminho à vossa frente, se guardardes meus mandamentos. Portanto, se guardardes meus mandamentos, sereis conduzidos à terra da promissão, e sabereis que sois conduzidos por mim. Sim, e disse também o Senhor: depois de haverdes chegado à terra da promissão, sabereis que eu, o Senhor, sou Deus, e que eu, o Senhor, vos salvei da destruição, sim, que vos tirei da terra de Jerusalém. Portanto, eu, Nefe, esforcei-me em guardar os mandamentos do Senhor, e exortei meus irmãos a serem fiéis e diligentes.
E aconteceu que fiz ferramentas com o metal que fundi da rocha. E quando meus irmãos viram que eu estava prestes a construir um navio, começaram a murmurar contra mim, dizendo: Nosso irmão é um tolo, pois pensa que poderá construir um navio, sim, e pensa também que poderá atravessar estas grandes águas. E assim meus irmãos se queixavam de mim e não tinham vontade de trabalhar, pois não acreditavam que eu pudesse construir um navio, nem acreditavam que eu havia sido instruído pelo Senhor. E aconteceu que eu, Nefe, fiquei muito pesaroso por causa da dureza de seu coração. E então, quando viram que eu começava a ficar pesaroso, alegraram-se em seu coração, de maneira que se rejubilaram, dizendo: Sabíamos que não poderias construir um navio, pois sabíamos que não tinha juízo. Não podes, portanto, realizar uma obra tão grandiosa. E tu és como nosso pai, que és levado por tolas fantasias de seu coração. Sim, ele tirou-nos da terra de Jerusalém, temos vagado no deserto por todos esses anos, e nossas mulheres têm trabalhado, ainda que grávida, e tiveram filhos no deserto, e suportaram todas as coisas, exceto a morte. E teria sido melhor que tivessem morrido antes de deixar Jerusalém do que suportar todas essas aflições. Eis que temos padecido durante todos esses anos no deserto, quando poderíamos ter usufruído dos nossos bens e a terra de nossa herança. Sim, poderíamos ter sido felizes. E sabemos que o povo que estava na terra de Jerusalém era um povo justo, porque guardava os estatutos e os juízos do Senhor, e todos os seus mandamentos de acordo com a lei de Moisés. Sabemos, portanto, que eles são um povo justo, e nosso Pai julgou-os e tirou-nos de lá, porque demos ouvidos às palavras dele. Sim, e nosso irmão é semelhante a ele. E dessa maneira, meus irmãos murmuravam e queixavam-se de nós. Muito bem, agora alguns comentários sobre esses versículos que nós lemos hoje. Iniciando no versículo 1 e 2 e depois no versículo 20, 21 e 22, aliás 20 e 21, temos uma lição bem interessante. Você já percebeu ou passou pela experiência de ver alguém que passou por uma situação muito difícil? E também outra pessoa que passou pela mesma situação muito difícil. As duas pessoas passaram pela mesma situação e no final as duas têm uma perspectiva diferente do que aconteceu, uma mais positiva e outra mais negativa. Você já viu isso acontecer? E por que uma pessoa pode ter um tipo de resultado espiritual ou positivo na sua vida ao passar por uma dificuldade e outra pode ter um tipo de resultado negativo por passar pela mesma dificuldade? O que muda de uma pessoa para outra? Você já viu isso acontecer? Duas pessoas passando pela mesma experiência e no final uma reagindo de maneira positiva e outra de forma negativa? Nós vimos isso aqui em 1 Nefe 17. No capítulo 17, versículo 1 e 2, temos a perspectiva de Nefe sobre as dificuldades que eles estavam passando no deserto. Eles já estavam lá há 8 anos no deserto. 8 anos é bastante tempo. Uma vida de privações, dificuldades, as dificuldades naturais do deserto, né? Ter que se adequar, muitas coisas não viviam na situação ideal e tinham que se adequar. Então, realmente não era fácil. Então temos aqui a perspectiva de Nefe e a perspectiva de Lamã e Lemuel. Eu vou ler primeiro a de Lamã e Lemuel, tá? Vamos começar Lamã e Lemuel, como que eles reagiram a essa situação, tá? E depois nós vamos contrastar essa reação de Lamã e Lemuel com Nefe, tá bom? Então vamos lá, versículo 20 e 21, como que Lamã e Lemuel descrevem a sua experiência no deserto. Eles falaram: temos vagado no deserto por todos esses anos, e nossas mulheres têm trabalhado, ainda que grávidas, e tiveram filhos no deserto, e suportaram todas as coisas, exceto a morte. E teria sido melhor que tivéssemos morrido antes de deixar Jerusalém do que suportar todas essas aflições. Eis que temos padecido durante todos esses anos no deserto, quando poderíamos ter usufruído nossos bens e a terra de nossa herança. Sim, poderíamos ter sido felizes. Então essa
é a perspectiva de Lamã e Lemuel, né? Como que eles estavam reagindo a essa experiência de andar pelo deserto com suas famílias. Agora vamos ver a perspectiva de Nefe. E viajamos e passamos por muitas aflições no deserto, e nossas mulheres tiveram filhos no deserto. E tão grandes foram as bênçãos do Senhor, que enquanto vivemos de carne crua no deserto, nossas mulheres tiveram bastante leite para seus filhos, e eram fortes, sim, tanto quanto os homens, e começaram a suportar as viagens sem murmurar. E assim vemos que os mandamentos de Deus devem ser cumpridos, e se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, Ele alimenta-os e fortalece-os, e dá-lhes meios pelos quais poderão cumprir as coisas que lhes ordenou. Portanto, Ele nos deu os meios de sobrevivermos enquanto permanecíamos no deserto. Então, é muito interessante contrastar, comparar o depoimento de Lamã e Lemuel, bem negativo, e Nefe positivo. Ele não nega as dificuldades, né? É interessante que você ser uma pessoa positiva não significa que você nega a realidade das dificuldades, que você nega que as coisas podem estar difíceis. Não é isso que faz você se tornar uma pessoa positiva. Negar o que está ruim, negar o que está difícil. Nefe, ele começa falando aqui, ó. E viajamos e passamos por muitas aflições no deserto. Então ele reconhece que eles passaram por aflições, mas ele consegue ver o lado bom das coisas. Ele consegue ver a mão do Senhor ainda assim abençoando suas mulheres, abençoando sua família, providenciando o alimento. Já Lamã e Lemuel conseguem ver o lado negativo, conseguem ver que eles não tiveram tudo que eles gostariam, que eles poderiam ter sido felizes, que a vida poderia ter sido melhor, mas que não foi. Então perceba que a perspectiva de Lamã e Lemuel, ela é totalmente contrária à perspectiva de Nefe. E agora vem para a nossa vida. Nós passamos por dificuldades, você tem suas dificuldades, eu tenho as minhas, todos nós temos dificuldades. Como que nós temos reagido diante das dificuldades da vida? Como que nós temos reagido diante dos nossos desertos? Temos reagido como Lamã e Lemuel, focando nas coisas que faltam, focando no que nós não temos, focando no que poderíamos ter e que não temos hoje por estar fazendo a vontade do Senhor? Ou podemos ser como Nefe, focando nas coisas que o Senhor tem feito, nos milagres que o Senhor tem realizado, nas bênçãos que temos recebido, né, na forma como o Senhor tem nos conduzido por meio dessas dificuldades e provações. Então, a escolha final é nossa. As dificuldades todos nós vamos ter, você e eu, todos vamos ter dificuldades. O que vai nos diferenciar é a maneira como nós escolhemos reagir, nos comportar em relação a essas dificuldades. A perspectiva que cada um de nós desenvolve a respeito daquela dificuldade é que vai fazer a diferença. Você e eu podemos passar pela mesma experiência, mesmíssima. E no final eu posso estar aqui reclamando por que isso aconteceu, por que o Senhor permitiu, por que é só comigo, por que é tão difícil, se eu estou fazendo as coisas certas, se eu estou obedecendo. Ou pode ser como você, talvez como Nefe. Eu sei que está difícil, mas o Senhor está nos conduzindo, o Senhor está nos abençoando, e você consegue ver as bênçãos que o Senhor tem dado para você. As bênçãos que o Senhor tem providenciado. Então isso muda a nossa vida, isso muda a nossa perspectiva, e essa é uma lição muito importante aqui do capítulo 17, porque no mesmo capítulo deixa bem claro a reação de Nefe, a reação de Lamã e Lemuel para o mesmo problema. Nem parece que eles estão falando da mesma situação quando você compara o que Nefe falou e você compara o que Lamã e Lemuel falou. Realmente não parece que eles viveram pela mesma experiência, que eles passaram pela mesma situação, levando em conta a maneira como cada um reporta, né, explica o que aconteceu, como que está a sua vida. Um bem positivo, reconhecendo a mão do Senhor, e outro negativo, né, focando no que falta, no que não tem, focando no que poderia ser e que não é, tá bom? Então essa é uma grande lição que eu e você podemos tirar e aplicar na nossa vida, que possamos ser mais positivos. Não significa
fingir que tá tudo bem, fingir que não tem nada ruim, fingir que tá tudo mil maravilhas. Não é isso, mas significa enxergar a mão do Senhor por trás até mesmo das dificuldades. O segundo comentário que eu gostaria de fazer está no versículo 3 e 9. Então diz assim, no versículo 3 diz: E assim vemos que os mandamentos de Deus devem ser cumpridos, e se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, ele alimenta-os e fortalece-os e dá-lhes meios pelos quais poderão cumprir as coisas que lhes ordenou. Portanto, ele nos deu os meios de sobrevivermos enquanto permanecíamos no deserto. Essa palavra meios me chamou a atenção. Knef fala que o Senhor, ele abençoou. Se nós guardamos os mandamentos, o Senhor nos abençoa, nos dá o alimento, a força e os meios de fazer o que ele nos pediu. Então é interessante que o Senhor nos dá os meios. Esse é o padrão. E nós devemos aprender a saber pedir da forma correta aquilo que nós precisamos. Devemos pedir os meios e não os fins. Um exemplo então no versículo 9, o Senhor pediu para Nef construir um navio. Ele deveria construir um navio da maneira que o Senhor ia mostrar, ou seja, algo novo, algo diferente que ele nunca tinha feito. E o que Nef falou? Eu disse, versículo 9, eu disse: Senhor, aonde irei a fim de encontrar o minério para fundir e fazer ferramentas com o fito de construir o navio do modo que tu me mostraste? Percebam que aqui Nef pediu o quê? Minério para fazer as ferramentas, ou seja, ele pediu os meios. Ele sabia que para fazer o navio ele ia precisar de ferramentas. Para fazer as ferramentas ele ia precisar de minério. E o que ele pediu então? Os meios. Ele não disse assim: então tá bom, Senhor, por favor, envie um anjo aí, pode ser essa noite, eu vou estar dormindo, envie um anjo para que ele possa entregar já um lote aí certinho, com as madeiras cortadas, tudo certinho, na medida certa, porque eu tô aqui no deserto, não tem uma trena, nada. Então se tu puder, Senhor, mandar já as madeiras todas prontinhas, se também não for pedir muito, puder já montar, pedir para os anjos ir adiantando ali, montando o navio para mim, eu agradeço. Não, Nef não orou dessa forma. Ele orou e falou: Senhor, aonde irei para encontrar o minério para fazer as ferramentas? E daí ele ia construir o navio. Então percebam que esse é um padrão para nós seguir na nossa vida. Muitas vezes temos navios, coisas grandiosas, diferentes, desafiadoras que temos para fazer na nossa vida. E talvez podemos estar correndo o risco de não estar pedindo da forma correta. E aqui com Nef, no versículo 13 e 9 do capítulo 17, primeiro Nef, nós podemos aprender a maneira certa de pedir as coisas. Nós devemos pedir os meios. E Deus também, Ele dá os meios. Ele dá os meios. Ele é tão bondoso e confia tanto em nós que Ele espera que nós possamos concluir as coisas, nós possamos realizar o fim. Ele apenas nos dá os meios para que nós possamos então chegar ao objetivo daquilo que Ele espera de nós, daquilo que nós precisamos e queremos para a nossa vida. Uma prova disso é que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado ao mundo e por meio de Jesus Cristo nós podemos alcançar a salvação. Por meio da expiação de Jesus Cristo nós podemos ser perdoados. Por meio da ressurreição do Salvador Jesus Cristo, todos nós ressuscitaremos. Então o Senhor, Ele dá os meios e nós devemos ponderar se nos nossos pedidos, nossas petições, nossos jejuns, nossas buscas, eu tenho buscado que o Senhor me dê os meios ou eu já estou querendo que Ele me dê tudo pronto, tudo completo. Então, muitas vezes, e na maioria das vezes, o Senhor vai nos dar os meios. E nós, então, vamos lá e vamos concluir as demandas, as tarefas que temos que fazer. Não podemos esperar que o Senhor faça por nós aquilo que nós podemos fazer. Não podemos nem perder tempo, não sei se seria perder tempo, mas pedir da forma errada,
que o Senhor nos dê os fins, que o Senhor nos dê as coisas prontas. Por favor, providencie o barco aqui, Senhor. Eu vou atravessar com o povo, já estou aqui no meio da dificuldade. Não custa nada, né, Senhor? Providencia o barco aí, deixa ele prontinho, que daí a gente acorda amanhã cedo, embarcamos e vamos rumo à terra da promissão. Percebam que não, ele pediu os meios para concluir aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Então, que eu e você possamos lembrar dessa lição. Pedir os meios e o Senhor dá os meios. Ele já nos deu os meios e Ele vai nos dar os meios que nós precisamos e precisaremos para cumprir com as nossas responsabilidades, designações, nosso chamado, nossas responsabilidades como pai, marido, mãe, que nós possamos pedir os meios e focar em buscar os meios. E nós tendo os meios que o Senhor vai nos dar, então nós vamos conseguir fazer qualquer coisa, qualquer obra justa e que Ele nos pedir, nós seremos capazes de fazer, porque nós vamos ter os meios e nós vamos aprender a pedir os meios para que então possamos realizar essas obras na nossa vida. O último comentário de hoje está no versículo 11 de 1 Nef 17. Então aqui Nef pediu a orientação sobre onde encontrar minério para construir ferramentas e ele segue aqui no projeto para construir o barco. No versículo 11 temos uma lição, ele diz assim: E aconteceu que eu, Nef, fiz um fole de peles de animais para avivar o fogo, e depois de ver feito o fole para avivar o fogo, bati 2 pedras uma contra a outra para fazer o fogo. Olha só a lição que nós podemos tirar desse versículo. Nef ia construir as ferramentas e ele precisava derreter o minério. Para derreter o minério, ele precisava fazer fogo. E então, como que ele fez o fogo? Batendo as pedras uma contra a outra, ele fez o fogo. Tá? Até então, eles não tinham feito fogo no deserto. O Senhor tinha providenciado para que a comida ficasse saborosa sem que eles fizessem fogo, de maneira que eles não deixassem vestígios no caminho para serem perseguidos posteriormente. Então, por isso, não era feito fogo. Aqui no versículo 11, então, ele teve que fazer fogo para construir as ferramentas com o minério, para derreter o minério e construir as ferramentas. Mas olha só a lição. Primeira coisa que ele fez no versículo 11: Aconteceu que eu, Nef, fiz um fole de peles para avivar o fogo. Percebam a lição. Nef primeiro fez o fole para avivar o fogo e depois ele fez o fogo. Não seria talvez ao contrário? Primeiro, será que não seria importante ele focar em fazer o fogo e depois se preocupar em manter o fogo aceso? Não, primeiro ele se preocupou em manter o fogo aceso, fazendo o fole, que é o que mantém o fogo aceso, e depois então ele fez o fogo. Talvez isso seja uma grande lição de gerenciamento, de planejamento, né? De primeiro você preparar os meios para manter aquilo que você vai iniciar. Você então primeiro prepara o fole, né? Que aviva o fogo e depois você faz o fogo. Começar as coisas da maneira correta, tendo um planejamento, garante que elas vão ser constantes, que você vai conseguir perseverar, que você vai conseguir ser diligente naqueles projetos que você inicia. Então, primeiro o Nef preparou o fole para avivar o fogo e depois ele fez o fogo. E então, quando o fogo fosse enfraquecer, quando o fogo fosse ficar fraquinho, ele estava com o fole pronto para avivar o fogo. Imagine se ele não faz isso, então ele faz o fogo e o fogo começa a apagar. E aí, depois que ele vai se preocupar em como que ele vai manter o fogo, né, para não se apagar. Então, isso pode ter muitas lições, talvez seja relacionado à nossa fé. A nossa fé pode ser o fole que vai manter o fogo do nosso testemunho vivo, ativo. Então, devemos focar em aumentar a nossa fé e então ela vai avivar o fogo do nosso testemunho. O nosso testemunho é como um fogo. Esse fogo ele pode estar muito forte e ele pode estar se apagando ou ele pode ter se apagado. O fato é que nosso testemunho, ele não é algo permanente que nós temos hoje e não precisamos mais nos preocupar em cuidar dele. Ele permanecerá conosco até o final da vida. Não. O testemunho, ele enfraquece sim.
É só eu começar a deixar de fazer as coisas certas, é só eu começar a fazer as coisas erradas, é só eu começar a não cuidar do meu testemunho que eu acabo perdendo o meu testemunho. Eu até posso saber de forma racional, mas aquele testemunho, que é aquele sentimento, aquela chama que arde no meu coração, eu vou perder se eu não cuidar. E o que vai manter esse fogo do testemunho aceso? É o fole da fé. Então, Nefe primeiro fez o fole para avivar o fogo e depois ele iniciou o fogo e ele tinha o fole pronto. Quando o fogo fosse enfraquecer, ele tinha o fole da fé, que ia avivar o fogo dele, o fogo do testemunho de novo. Nós falamos muito, hoje se fala muito, né? Um termo que é avivamento, né? Que algumas igrejas falam sobre avivamento, e eu acredito que nós devemos aplicar isso na nossa vida, no nosso testemunho. Nefe já falou aqui sobre avivamento, né? Versículo 11. Sobre avivar o fogo, que ele fez o fole para avivar o fogo, que nós possamos usar o fole da nossa fé, ter ele preparado em primeiro lugar. Foque na sua fé primeiro, foque na fé, é a fé que vai ajudar nos outros princípios do Evangelho, é a fé que vai ajudar no arrependimento, é a fé que vai ajudar a manter o testemunho. Então, não é o testemunho que mantém a fé, mas é a fé que mantém o testemunho. Não é o fogo que mantém o fole, mas é o fole que mantém o fogo. E o fole, para manter o fogo do nosso testemunho, é o fole da nossa fé. Então, Nefe, primeiro, ele fez o fole para avivar o fogo. Então, que eu e você possamos primeiramente focar em fazer e manter o fole da nossa fé ativo e em bom funcionamento. E então depois, naturalmente, vamos ter como manter o fogo do nosso testemunho vivo, ativo, avivado, como está aqui no versículo 11. Pergunta e resposta. Como posso fortalecer meu testemunho e ter certeza de que vou permanecer firme no Evangelho? Segue a resposta. Comprometa-se verdadeiramente a estudar e a ponderar as Escrituras. Certifique-se de estar digno da companhia do Espírito em todos os momentos. Arrependa-se humildemente mesmo dos pecados mais insignificantes. Pense em coisas nas quais seu testemunho se baseia e preste seu testemunho frequentemente. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter acompanhado mais esse episódio. Espero que tenha sido uma boa experiência para você. Convido você a ouvir os outros episódios no canal no YouTube, O Caminho do Discipulado, também no Spotify, estamos no Instagram, no Facebook. E muito obrigado por todos que estão comentando, compartilhando o conteúdo do canal O Caminho do Discipulado. Convido você a ouvir a nossa série especial que fizemos nessa semana, que é Mães das Escrituras, em especial para o Dia das Mães, onde você pode ouvir aí, temos 3 episódios dessa série, tá? Ela vai ser formada por 3 episódios. O primeiro episódio é Mães do Velho Testamento, o segundo Mães do Novo Testamento e o terceiro é Mães do Livro de Mórmon, tá bom? Então convido você a ouvir essas séries também, esses episódios, vai ser muito especial, e convido você a acompanhar nosso conteúdo também, tá bom? Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua participação aqui, e lembre-se sempre que Jesus Cristo é o caminho do discipulado.